É com grande satisfação eu saudo o querido e a querida com a graça e a paz de Cristo Jesus. E aqui tem uma palavra de Deus para a sua vida, trazendo conhecimento, revelação e discernimento, porque a palavra de Deus é uma fonte e ela é inspiração divina do Espírito Santo, trazendo essa revelação, esse discernimento para o seu coração e para a sua consciência, trazendo esse crescimento de fé para você. Eu estou aqui diretamente do projeto Casa de Raabe, aqui na cidade de Trizidela do Vale, no Maranhão, nesse momento aqui, na casa de oração. É um lugarzinho separado, um lugar específico, onde a gente busca, dedica, adora a Deus, estuda e ministra a palavra de Deus. Eu quero que você nesse momento preste bem atenção o que Deus vai trazer para o seu coração. Basta você crer e ter fé. E aqui no livro de 2 Timóteo capítulo 2 e o verso 15 fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O apóstolo Paulo, quando estava em vida no seu ministério, pela inspiração divina, ele instruiu muito o seu filho Timóteo. Eu tenho aqui um título: o preço da liderança espiritual. Talvez você deseja muito, querido e querida, ser um líder que tem referência, que tem bom testemunho e bom exemplo, porque hoje, nos dias atuais, tem muita liderança que é uma vergonha, é péssimo testemunho, é escândalo para a obra de Deus, e Deus está cansado, Deus está reprovando, rejeitando, igual Deus reprovou, rejeitou Saul, o rei, radicalmente, porque o rei Saul não foi testemunho, não foi exemplo, ele não obedeceu os mandamentos do Senhor. Eu não estou dizendo toda a liderança, tem muitos líderes dentro da igreja, dentro da obra de Deus, são bom testemunho, são boa referência e bom exemplo, foram escolhidos por Deus e passou por um processo de treinamento, e Deus está usando, estão sendo exemplo para aquelas pessoas que afastaram da igreja, que estão desviadas, que estão cativas na escravidão do pecado, e elas veem o exemplo desse líder e vêm para os caminhos do Senhor. Só que tem muitos líderes que estão mais preocupados com a sua vida financeira, está mais preocupado em enriquecer na obra de Deus, usando a palavra sagrada. Quem faz isso aí é maldito, é amaldiçoado, porque ele está usando a obra de Deus de má fé, não está preocupado o que Jesus fez pela vida, dando a sua vida para salvar. E a sociedade está carente de líderes que têm referência, que têm bom testemunho. Se você deseja ser um bom testemunho, ser um bom exemplo, ser um líder espiritual, há um preço a pagar. Você pode ler o livro de 1 Timóteo e o livro de 2 Timóteo, Paulo sempre instruindo Timóteo. E Paulo adotou, abraçou Timóteo, ensinou. E você que é pastor, que é líder, está apacentando a igreja, adota filho na fé, ensina, para que eles possam ser referência igual a Timóteo. Paulo fez isso aí. Só que tem muitos líderes que estão na frente do rebanho da obra, e não está nem aí, está preocupado consigo, com um carro bom, casa boa, curtir, usar a obra de Deus, desfrutar da obra de Deus. Cuidado, Deus vai cobrar de você. E lembra bem, Deus é santo e justo. Para fazer diferença como líder aprovado, há um preço a ser pago, o sofrimento. E aqui em 2 Timóteo capítulo 2 e o verso 3 fala: participa do meu sofrimento como bom soldado de Cristo. Paulo falando para Timóteo: participa do meu sofrimento como um bom soldado de Cristo, porque Paulo foi um soldado preparado por Deus. Ele sofreu muito no ministério, ele passou perseguição, passou luta, foi o treinamento dele. Paulo, ele adquiriu uma liderança espiritual com maturidade, mas ele sofreu. Então o preço para ser pago de um líder que tem maturidade, tem bom testemunho, bom exemplo, é o sofrimento. Você vai passar por um processo de sofrimento, e Deus vai permitir. Todos os profetas sofreram, todos os apóstolos, e todos aqueles que quer chamar para ser um pastor, ou evangelista, ou missionário, para tomar conta do rebanho, para ser alguém que vai ser referência, bom exemplo, bom testemunho, ele vai sofrer. E o preço
para ser pago de um líder é o sofrimento. E tem muitos que não querem sofrer, já quer receber tudo bombejado, como mar de rosa. Então você não foi chamado por Deus. Quem é chamado, ele suporta o sofrimento, que é a perseguição, a humilhação, o levante, ele permanece firme na presença do Senhor. Sabe a quem você deve agradar no exercício de sua liderança. Quem alistou? Satisfaça quem te alistou? Cristo. Então, sabe a quem você deve agradar na sua liderança. Como um líder, você deve agradar a Deus, não igual Saul. Saul, ele preferiu agradar o soldado e o povo, e Deus reprovou, rejeitou Saul radicalmente. Você deve agradar a Cristo, porque Ele chamou você na sua chamada ministerial para ser um líder diferente. E aqui em 2 Timóteo capítulo 2 e o verso 4 fala assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o objetivo é satisfazer aquele que o alistou. Então nenhum soldado fica preso às coisas dessa vida. Você não deve ficar preso por coisas que vai tirar você do foco. Você deve agradar a Cristo. Não deixa as coisas materiais, o dinheiro, a fama, não deixa a tentação do mundo tirar você do foco. Seja um líder de responsabilidade, um líder que agrada a Cristo, salvando as almas para Cristo. Seja referência, bom testemunho, porque hoje é uma vergonha. Tem muitos líderes que é uma vergonha. Ele não é digno de ser chamado um líder de exemplo para a sociedade dentro da igreja do Senhor, porque é uma vergonha na presença de Deus e na presença da sociedade. Não basta chegar à frente, é preciso seguir as normas pré-estabelecidas. Para ser coroado, não ser desonesto, porque esse não recebe o prêmio. Aqui em 2 Timóteo capítulo 2 e o verso 5. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então não basta chegar até a frente, você precisa obedecer às normas. Quantos líderes que conquistaram um título de pastor, de evangelista, ou estava à frente do rebanho, ele foi desonesto, ele foi consagrado sem ser chamado por Deus. Você precisa seguir a chamada, o requisito bíblico da palavra de Deus. É Deus que chama, é Deus que prepara. E todo atleta, se não seguir a norma que foi estabelecida para ele, correr dentro da norma para conquistar, ser coroado, receber uma medalha ou prêmio, ele não vai receber. Então não seja desonesto, seja um líder honesto. O que tem de líderes, liderança desonesto, é só o sangue de Jesus sem poder. Misericórdia. Seja um líder de honesto, de honestidade na presença de Deus e na presença das pessoas, porque o mundo, a sociedade está observando você como um líder. Se você realmente é um líder que tem boa referência, bom testemunho, bom exemplo para eles vir para Cristo. O sucesso no exercício da liderança sempre foi e será o resultado de muitos trabalhos. Aqui em 2 Timóteo capítulo 2, verso 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então o sucesso da sua liderança é muito trabalho. Você deve trabalhar, você não pode ser um preguiçoso. Deus não conta com um líder que é preguiçoso, que não faz nada. É um parasita, é um sanguessuga. Ele só sabe sugar, igual morcego, sugando o sangue da vida de outros líderes. Você tem que trabalhar, você tem que lutar, correr atrás, evangelizar, orar, buscar, pagar o preço. Então tem muito trabalho. Aí como você trabalha para Deus com dedicação, ganhando alma, apacentando, você vai desfrutar da colheita que você está ganhando as almas para Cristo. E Deus vai te recompensar muito aqui em vida e também lá na eternidade. Então o sucesso da liderança é muito trabalho na presença de Deus. Procura ser aprovado no que você faz para Deus. Não adianta ser aprovado pelos homens e ser reprovado por Deus. Então o Papa procura apresentar a Deus como um filho aprovado. Você é aprovado pelo homem, mas Deus vai te reprovar se você não for aprovado por Deus. Faça aquilo que agrada o Senhor. Não tenta agradar o homem, senão você será reprovado por Deus. Se você for aprovado por homem e ser reprovado por Deus, não adiantou nada. Você deve agradar o Senhor na sua liderança, querido e querida. Não perca tempo aquilo que pode tirar você da presença de Deus
e faz você ser reprovado na sua liderança. Não fica perdendo tempo, não fica brincando com o pecado que tira você do foco da sua liderança. A sua liderança é uma liderança que Deus te deu para você fazer para o Senhor. E aqui em 2 Timóteo capítulo 2 e o verso 16: evita igualmente o falatório inútil e profano, porque os que deles usam passarão em piedade ainda maior. Então evita, fuja dessas questões. Não basta você ser um vaso, seja um vaso de honra na casa de Deus. Seja um vaso de honra, não só ser vaso de boca para fora. Seja um vaso que Deus vai te honrar e vai te valorizar. Não brinque com aquilo que pode tirar o seu ministério da presença de Deus. É uma pequena palavra para você ter um momento de reflexão na presença de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. A graça e a paz de Cristo Jesus.